Meus amados irmãos, a paz do Senhor para todos. Amém. Meus irmãos, eu quero externar minha gratidão a Deus de pela sua bondade e misericórdia estar aqui hoje com vocês. É a primeira vez na minha vida que eu estou em um culto de ensino, ou como nós dizemos lá nas nossas alagoas, o culto de doutrina, que é a mesma coisa, a palavra tem o mesmo significado. E, meus irmãos, ontem para hoje eu senti desejo de vir cultuar aqui. Desde ontem à tarde, que meu coração pendia para vir adorar a Deus com vocês esta noite. Mas confesso, irmãos, que não era para pregar. Era para me sentar e ouvir o meu pastor também, pastor Ailton. E porque eu sempre estou dando de comer ao rebanho. E quem serve comida também precisa se alimentar, não é verdade, irmãos? E eu vim para me alimentar, mas não tem jeito não. Glória a Deus. Eu estou tentando me recuperar de uma virose. A garganta está altamente inflamada, mas não tenho medo que não é o corona não. Glória a Deus. É uma virose comum mesmo, não é? Mas me lembrei, irmãos, que um pastor estava muito cansado e pediu licença à igreja para passar uns dias descansando num lugar deserto. Indicaram para ele uma beira de praia, ele foi com a esposa, tirou o paletó, tirou a gravata, ficou de roupa comum e arrumaram uma casa de praia para ele, ele armou a rede e disse: agora eu estou livre, agora eu vou descansar aqui, que eu não aguento mais pregar, não aguento mais o trabalho e vou descansar uns dias. E nisso, ele deitado na rede, bem folgado, um menino vai passando, e o menino olha para ele assim, e fica olhando. Diz: o que é, menino? Se eu estou achando o senhor com a cara de crente. Ele disse: menino, eu sou crente, graças a Deus. E o menino continuou olhando. O menino disse: mas eu estou achando mais alguma coisa. Isso o quê? Se o senhor tem a cara de pastor. Glória a Deus. Ele disse: é verdade. E, meus irmãos, o menino deu uma carreira e sumiu no mundo. Daí a pouco chega com outro homem. E o homem diz: paz do senhor, pastor. Ele diz: paz do senhor, irmão. Só esse menino descobriu o senhor. E hoje eu estou com uma festa. O pregador faltou e eu vim lhe buscar para pregar. Glória a Deus. Mas que menino terrível. Glória a Jesus. Glória a Deus, irmãos amados. Pois eu pensei que ia escapar. Glória a Jesus. Mas o menino... Glória a Jesus. Glória a Deus. Meus irmãos amados, nós viemos hoje aqui para ouvir o pastor. Não me comuniquei com ele, queria fazer uma surpresa mesmo, mas chegando aqui, tivemos a notícia que ele está em viagem, e louvado seja Deus, porque está na vinha e na seara do Senhor. Estou vendo a irmã Judite ali, é a irmã Judite mesmo, amém, irmã Judite. E eu aqui tão ousado, pensando que a senhora não estava aí, glória a Deus. Prazer de revê-la, irmã, Deus abençoe. Meus irmãos amados, mas com a ajuda de Deus, vamos abrir a Bíblia. Quem trouxe o livro de Deus, levante-o e dê um glória a Deus pelo livro de Deus. Vamos ler 2 versículos, irmãos. Um na carta do apóstolo São Paulo aos Coríntios. Glória a Deus. Primeira carta do apóstolo São Paulo aos Coríntios, capítulo 2. Glória a Deus. E o versículo de número... Aleluia. Versículos 14 e 15. Primeira carta do apóstolo São Paulo aos Coríntios, capítulo 2, versículo 14 e 15. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura, e não podem entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Mas o que é espiritual discerne bem tudo, e ele de ninguém é discernido. Quem pode dizer amém à palavra de Deus? Carta de Judas, o irmão do Senhor, bem pertinho de Apocalipse, que vai fazer a segunda base do sermão de hoje, com a ajuda de Deus. Carta de Judas, versículo
É uma carta única, não tem capítulo. Versículo 19. Glória a Deus. Estes são os que causam divisões. São sensuais e não têm o Espírito. Quem pode dizer amém à palavra de Deus? Meus amados irmãos, eu quero nesta noite, com a ajuda de Deus, trazer à baila dois tipos de crente. O crente sensual, glória a Deus, e o crente espiritual. Espero em Deus que nesta noite só tenha aqui os espirituais. E meus irmãos, Judas, ele fala do sensual. Ele diz que aqueles, nessa tradução minha, que é a tradução trinitariana, corrigida, da Sociedade Bíblica Trinitariana, diz: estes são os que a si mesmos se separam, sensuais, que não têm o Espírito. Meus irmãos amados, eu não conheço grego, meu grego é muito pobre. Mas eu tenho uns amigos que eles sempre estão à minha disposição. É bom ter amigos à disposição. E os meus amigos que conhecem bem, que são doutores, eu sempre estou consultando eles. E eu perguntei para eles o que significa a palavra sensual. Porque para nós, na língua portuguesa, quando a gente fala fulano é sensual, a gente só pensa na área da sexualidade. A gente só pensa na área que ele é uma pessoa voltada, doentia para a sexualidade. Mas a língua grega, que é a língua do Novo Testamento, é mais rica do que a nossa língua portuguesa, que já é o derivado do latim. O português é chamado a última flor do lácio, porque foi a última língua derivada do latim. E meus irmãos, os que entendem de grego dizem que sensual no grego é psíquicos, de onde vem a palavra psique. E os que são psicólogos entendem bem, a psique é a mente humana em ação, o pensamento humano em ação. Psíquicos no grego, a palavra sensual no grego, dizem os estudiosos que é psíquicos, de onde vem a psique, de onde vem a mente. E significa que uma pessoa sensual é uma pessoa dominada pela mente que atua através dos sentidos. A pessoa psíquica, a pessoa sensual, ela trabalha por aquilo que vê, por aquilo que sente, por aquilo que apalpa, por aquilo que está ao seu redor. Psíquicos, sensual, é aquele que trabalha com o que vê, é aquele que é dominado pelo que sente, é aquele que é dominado por aquilo que apalpa, pelo visível. Isto chama-se, traduzido por sensual na carta de Judas, que também envolve muitas coisas. Uma pessoa dominada pela mente humana, pela mente carnal, pela mente caída, pela mente que não tem fé em Deus. Esse é o sensual, é o psíquicos. Mas Paulo disse que existe o homem espiritual. E eu fui procurar os que entendem também do grego, e eles me disseram que espiritual no grego é pneumáticos. Pneumáticos vem de pneuma, de onde vem a palavra espírito. Pneumático é diferente do sensual. O pneumático é aquele que é dirigido, guiado, dominado pelo Espírito, pelo pneuma. E o pneuma de Deus, o pneuma do Espírito Santo. Enquanto o sensual é dominado pelo sentido, enquanto o sensual é dominado pela psique, pela mente, pelo que vê, pelo que pega, pelo que contempla, pelo que sente, o espiritual é o homem dominado pelo Espírito Santo de Deus. Aleluia!
E meus amados irmãos, o dominado pelo Espírito Santo, o espiritual, o pneumático, ele não anda pelo que vê. Ele não anda pelo que apalpa. Ele não é dominado pelo que vê. Ele não é dominado pelo que apalpa. Ele não é dominado pelo presente, mas ele é dominado pela fé que o Espírito Santo lhe dá. Glória a Deus. E meus amados irmãos, nesta noite, com a ajuda de Deus, nós vamos enxergar na Bíblia dois homens. Um sensual, um psíquico, que trabalhava pela mente, trabalhava pelos sentidos, e nós vamos ver outro pneumático, que era dominado pela fé, dominado pelo Espírito de Deus, pelo pneuma de Deus. Meus irmãos, nós vamos primeiro andar com o carnal, com o sensual, com aquele que é dominado pela psique, pela mente, que é o nosso irmão Ló. Glória a Deus. Não sei se alguém já tem estudado, mas eu creio que sim, essa igreja é muito doutrinada. E eu creio que boa parte dos irmãos aqui já deram uma pesquisada na vida de Ló. Ló, irmãos, todo mundo sabe que ele era sobrinho de quem, meus amados irmãos? De Abraão. Ele era, tudo indica que ele perdeu o pai. Tudo indica não, a Bíblia diz que ele perdeu o pai muito cedo, muito talvez adolescente. Ele perdeu o pai e tudo indica também que já não tinha mãe, possivelmente por inferência, não por referência. E Abraão resolveu tomar aquele menino e cuidar dele. Mas, irmãos, Abraão nunca conseguiu fazer dele um homem espiritual. Glória a Deus. Nós vemos na Bíblia exemplos de várias pessoas que andaram com homens de Deus. Mas os homens de Deus fizeram tudo e não conseguiram. Isso é para mostrar que nós somos homens. É para mostrar a nossa fragilidade. A gente quer fazer, a gente trabalha, a gente luta, mas muitas vezes a gente não consegue. Por exemplo, irmãos, vocês estão lembrados de Eliseu? Eliseu tinha um moço sob sua guarda chamado Geazi. Estão lembrados de Geazi? Irmão, Geazi, você veja que Eliseu lutou com ele, para que ele se tornasse um homem espiritual, pneumático, mas não teve jeito. Geazi termina leproso. O fim da história de Geazi é leproso. Eliseu lutou, Eliseu pelejou, Eliseu doutrinou, Eliseu deu exemplo, Eliseu era homem de oração, Eliseu era homem de Bíblia, Eliseu era homem cheio do Espírito Santo. Mas o pobre do Geazi nunca passou de sensual, nunca passou de psíquico, nunca passou de ser um homem dominado pela mente carnal. Haja vista que quando ele viu Naamã, foi o que ele fez, irmãos? Sabia que Naamã tinha dinheiro, sabia que Naamã tinha roupa, sabia que Naamã tinha ouro, tinha prata. Foi o que aconteceu? Ele se deixou levar pelo sensual. Ele se deixou levar pela natureza caída, pelo psíquicos, e colocou os olhos na situação financeira boa de Naamã. E meus irmãos amados, o resto da história vocês já sabem. Ele vai buscar as coisas de Naamã, sem Eliseu saber, sem Eliseu tomar conhecimento. Ele trama tudo sozinho. Ele vai, quando chega, se apresenta a Eliseu mentindo. Glória a Deus. Eliseu disse: Geazi, para onde tu foste, Geazi? E ele, com a cara mais lisa, disse: teu servo não foi para nenhum lugar. Glória a Jesus. Mas, rapaz, como é que você diz isso? Porventura não foi contigo o meu coração, quando você saiu para ir atrás de Naamã, e você chegou lá mentindo, e você conseguiu prata, você conseguiu ouro, você conseguiu vestes. E Deus até me revelou o que é que você quer comprar. Você quer vender para comprar vinha, para comprar olival, para comprar servo, para comprar serva. Mas assim diz o Senhor: você não vai comprar nada. A lepra de Naamã, ela vai passar para você. Eliseu lutou,
mas não conseguiu fazer de Geazi um homem espiritual. Glória a Deus. Vocês estão lembrados de Paulo com Demas? Estão lembrados de Paulo com Demas? Paulo teve várias pessoas que ele tentou fazer homem espiritual, mas não conseguiu. Estão lembrados? Demas. Você vê Demas como cooperador. Você vê em outras cartas Demas como cooperador. Você vê Demas auxiliando Paulo. E Paulo doutrinando, e Paulo ensinando, e Paulo dando exemplo, mas não teve jeito. Foi o que aconteceu com Demas. Lá na última carta, quando Paulo está para morrer, Paulo diz: Demas me desamparou, amando o presente século. E foi para, salvo engano, para Tessalônica. Aleluia! Meus amados irmãos, não se transformou. Ele era psíquico, ele era sensual, ele gostava do que via, ele gostava do presente, ele era um homem que vivia pelo que vê, pelo que sente, pelo que apalpa. Louvado seja Deus. E o apóstolo São Paulo não pôde transformar Demas em um homem espiritual. Ele sempre foi psíquico, ele sempre foi sensual. Glória a Deus. Mas irmãos, até Jesus também. Glória a Deus. Quem dá um exemplo bom? Vocês são uma igreja doutrinada. Com quem foi que Jesus lutou para fazer um homem espiritual, mas não teve jeito? Quem foi, meus amados irmãos? Judas. Jesus passou 3 anos, irmãos, lutando com Judas. Doutrina até umas horas. Doutrina de manhã, doutrina meio-dia, doutrina de noite, doutrina caminhando, doutrina subindo, doutrina descendo, doutrina de todo jeito. Mas não teve jeito com o pobre do Judas. Continuou psíquico, continuou sensual, continuou andando pela vista, continuou andando pelos sentidos, continuou andando sem o Espírito, sem a guia, sem a direção do Espírito Santo na sua vida. Então, meus amados irmãos, nós vemos aqui a mesma coisa com Abraão. Abraão lutou, irmãos, para Ló se tornar um homem espiritual, um homem pneumático, mas não teve jeito. Ele chegou pequeno na casa de Abraão, cresceu, ficou rapaz, casou. Ninguém sabe o nome da mulher dele. A mulher dele era tão coitada, sem valor, que nem nome tem. Glória a Jesus. O Espírito Santo não mandou nem registrar o nome da terrível. Mas o meu pastor que me batizou, ele dizia: irmão, se ele era Ló, o nome dela deveria ser Dona Lolita. Glória a Deus. Não sei. Pode ser que seja, né? Chegar no céu, a gente vai perguntar a Jesus como era o nome dela. Mas, irmãos amados, Abraão lutou, irmãos, com Ló. Lutou. Abraão criou Ló na doutrina. Abraão criou Ló vendo holocaustos. Abraão criou Ló no pé do altar, porque onde Abraão chegava, Abraão edificava um altar de adoração a Deus. Abraão fez tudo com Ló, irmãos, para ver se ele se tornava um homem, o quê, meus amados irmãos? Pneumático espiritual. Mas não teve jeito, irmão. Ló nunca passou de um psíquico, nunca passou de um sensual, nunca passou de uma pessoa dominada pela vista, dominada pelos olhos, dominada pelos ouvidos, dominada pelo que pega, pelo que sente, pelo que vê. Ele sempre foi um homem do sensual, quer dizer, dominado pelo senso. Senso com U, no sentido de sentido, de apalpar, de ver as coisas carnais e terrenas e passageiras. Meus amados irmãos, e os irmãos estão lembrados que quando houve aquela luta, quando houve aquela disputa, porque o rebanho cresceu, o rebanho desenvolveu, o rebanho multiplicou, e a Bíblia diz que Ló, havia briga entre os pastores de Abraão e os pastores de Ló, mas ele, irmão, ele não aparece. A Bíblia não diz que era ele, a Bíblia diz que eram os pastores, porque o sensual, ele joga os outros. Ele nunca assume. Glória a Jesus, né? Ele jogava os pastores. Ele jogava, olha, esses meninos que estão brigando. Não sou eu, não. Mas se ele fosse espiritual, o que era que ele deveria ter feito? Se ele fosse um homem espiritual,
ele teria mandado acabar com aquela briga. É verdade ou não é, irmãos amados? Ele teria dado doutrina, ele teria dado ensinamento aos seus pastores, ele teria dado doutrina aos seus pastores, teria dito, gente, vocês se convertam, vocês vão ser crente, que eu não era nada, eu era um órfão, eu era um desgraçado, eu não tinha uma roupa para vestir, e foi meu tio Abraão quem cuidou de mim. E vocês vão se aquietar. Era assim ou não era, irmão, que era para ele fazer? Mas não, deixou a briga acontecer, deixou a briga rolar. E quando foi depois, quando foi na hora do ajuste, a Bíblia diz, capítulo 13 do Gênesis, versículo 10. Eu quero ler aqui para os irmãos. Gênesis 13, 10, diz a palavra de Deus. E levantou Ló os seus olhos e viu toda a campina do Jordão, que era bem regada. Antes do Senhor ter destruído Sodoma e Gomorra, era como o jardim do Senhor, era como a terra do Egito, quando entra em Zoar. Irmão, ele era um sensual. Por quê? Porque ele andava pelo senso, pelos olhos, pela audição, pelos órgãos do sentido, que são audição, visão, tato, olfato e paladar. Ele era sensual, ele era dominado pelas coisas terrenas, ele era dominado pelo senso. Louvado seja o nome do Senhor para sempre. E meus amados irmãos, ele levantou os olhos e ele disse: eu quero o verde, eu quero o bonito, eu quero o lucro, eu quero o lugar de ficar rico, eu quero a minha liberdade, eu quero que meu rebanho cresça no lugar verde, eu quero que meu rebanho cresça no lugar aprazível. Glória a Deus. Meus amados irmãos, para ele estava fazendo o que, irmãos? Uma grande coisa. Para ele estava fazendo uma coisa excelente. Andando pelos olhos, andando pelo senso, andando pelos seus sentidos, pelo que via, pelo que sentia, pelo que saboreava. Louvado seja o nome do Senhor. E ele olhou, levantou os olhos para as campinas de Sodoma. E meus amados irmãos, ele foi para lá. Ele tomou a decisão de deixar o tio. Ele tomou a decisão de tomar sua vida, de tomar sua direção. Louvado seja o nome do Senhor. E foi morar. Onde, igreja? Eu gosto do feedback da igreja. Ele foi morar em qual cidade, irmãos amados? Sodoma. Sodoma era uma cidade cosmopolita. Era uma cidade que tinha prédios. Abraão morava em quê? Me ajude a pregar. Abraão morava em tendas. Abraão morava no deserto. Abraão morava onde a água era pouca. Abraão morava onde não tinha pasto. Abraão morava nos lugares de pedregulho. E ele foi morar numa das cidades opulentas, numa das cidades ricas, numa das cidades bonitas daquela época. E ele disse: eu agora estou bem, eu agora estou feliz, eu agora estou livre daquele velho enjoado. Todo dia culto, todo dia doutrina. Eu já não aguentava mais. E a Lolita é mesmo bem, não é? Glória a Jesus, né, irmão? Meus amados irmãos. E parece que eu estou vendo ele mais Lolita e as meninas, né, irmãos? Todo contente lá em Sodoma, todo feliz, achando que tinha feito o que a igreja me ajude a pregar? Uma grande coisa. Irmão, cuidado, não ande pelo senso. Não ande pela sua mente carnal. Ande pelo Espírito de Deus. Seja pneumático. Porque o diabo engana, irmãos. Engana. O nome dele é sedutor, é enganador. E o diabo enganou o coitado do Ló. E ele foi para Sodoma pensando que estava abafando. Pensando que estava no auge. Glória a Deus, olha aí, está vendo quanta gente aqui em Sodoma? Bom dia, seu sodomita. Bom dia. Mas que coisa, que grande vantagem. Morar no meio dos sodomitas. Morar no meio do povo de Gomorra, de Sodoma. Meus amados irmãos, e ali, irmãos, mas aquela alegria dele demorou pouco. Porque ele começou a ver tanta coisa afrontosa a Deus. Ele começou a ver o que ele não esperava ver. Ele começou a ver o que ele jamais imaginava que veria. E, irmãos, e a felicidade dele demorou pouco. Vamos ver na Bíblia? O apóstolo São Pedro é quem nos revela que a felicidade de nosso querido Ló demorou pouco. Vamos abrir na segunda carta de São Pedro, capítulo 2, versículos 7 e 8. Lá no Novo Testamento, já nos últimos livros,
Segunda carta de Pedro, capítulo 2, versículos 7 e 8. Eu vou ler para vocês. Mas ainda assim levou o nome de justo. E livrou o justo Ló, enfadado da vida dissoluta dos homens. Irmão, ele pensou que ia achar amigos, pensou que ia achar gente boa, pensou que ia achar colegas, achou o que, igreja? Homens o que, irmãos amados? Abomináveis. O homem psíquico, ele pensa que vai se encontrar com a felicidade. O homem psíquico, o crente psíquico, a crente psíquica, carnal, sensual, pensa que vai encontrar maravilhas. Mas a Bíblia diz que ele encontrou-se com homens abomináveis. Homens de vida dissoluta. Porque este justo, versículo 8, habitando entre eles, qual é a palavra que vem depois da vírgula? Afligia só uma vez por semana, não é assim? A sua justa, vírgula, depois da vírgula, vendo e ouvindo. Na Bíblia de vocês diz um pouquinho diferente. Como é que diz? Habitando entre eles, afligia todos os dias a sua alma. Ele pensou que ia fazer um grande negócio morar em Sodoma. Ele pensou que ia fazer um grande negócio sair da casa de Abraão. Ele pensou que ia ser uma bênção. Mas quando chegou lá, com pouco tempo, ele encontrou-se com uma aflição. A Bíblia diz que ele vivia enfadado. Diga comigo esta palavra, enfadado. Eu fui procurar os irmãos que entendem de grego, e eles me disseram, olha, pastor Isoldo, enfadado no grego é cataponel, que quer dizer incomodado, perturbado, oprimido e irritado. Olha o que foi que ela achou. Glória a Deus. Cataponel no grego quer dizer incomodado, perturbado, oprimido e irritado. Meu Deus do céu, não tinha remédio para os nervos que desse. Nem Somálio, nem Rivotril. Irmão, se fosse hoje o coitado antes de dormir ia tomar um frasco de Rivotril de uma vez. Mas não tem jeito não, irmão. Morar com os povos de Sodoma, o povo de Sodoma é perigoso. Ele pensou que ia morar no meio de gente boa. Ele pensou que ia morar no meio de gente que era como na tenda de Abraão. Ou melhor, ele pensava que ia morar no meio de pessoas melhores do que os que habitavam com Abraão. Mas ele foi morar com o povo de Sodoma. E eu li na Bíblia, a gente só conhece o povo de Sodoma pelas suas perversões sexuais. Mas a Bíblia conta, e os livros extra-bíblicos contam, que o povo de Sodoma, além dos pecados das perversões sexuais, a Bíblia diz que eles eram ociosos. Lá em Ezequiel 16, diz que eles eram ociosos, irmãos. Diz que não dava um murro numa broa. Irmão, morar com gente preguiçoso. Quem quer, diga amém. Queira não, glória a Jesus. Aleluia. Aleluia. Diz que o povo de Sodoma, irmão, não dava um murro numa broa. A Bíblia diz que eles eram ociosos. Lá eu não vou ler para não tomar tempo. Em Ezequiel 16, 49, diz que eles eram ociosos, diz que eles eram maus. Diz a Bíblia, irmãos amados, que eles eram perversos. Olha, irmão, diz que o povo de Sodoma, olhe para cá para eu dizer quem era o povo de Sodoma, tirando a parte da imoralidade sexual. O povo de Sodoma, irmão, quando uma pessoa chegava lá, disse que eles se faziam de bons, eles davam ouro. Toma um saco de ouro. A pessoa ficava feliz, ficava contente. Só, irmão, que eles não davam comida, nem vendiam comida ao estrangeiro. A pessoa ficava com o ouro na mão, com o saco de ouro que eles deram, e a pessoa ia procurar um restaurante, não tinha. Ia pedir comida numa casa, não dava. E as pessoas morriam de fome com o saco de ouro na mão que eles davam. Era esse o povo de Sodoma. Foi esse povo que Ló achou para morar.
com a sua mente psíquica, com a sua mente sensual, com os seus olhos carnais. Ele pensava que ia morar no meio de gente boa, mas foi morar no meio de gente que dava ouro, mas não dava o quê, meus irmãos? Comida a ninguém. Olha, irmãos, há um livro antigo que conta que se eles vissem uma pessoa fazendo bem a alguém, diz que o povo de Sodoma, se visse uma pessoa fazendo bem, uma caridade a alguém, sabe o que era que eles faziam? Eles despiam a pessoa, deixavam totalmente despida, amarravam no muro da cidade, untavam com melado para que as abelhas comessem a pessoa viva. Esses detalhes não estão na Bíblia, é a história que conta. Livros antigos da antiguidade que revelam quem era o povo de Sodoma. E Ló foi morar com eles. E a Bíblia diz que a sua alma se enfadava. Quantos dias na semana que ele se enfadava, irmãos? Me ajude a pregar. Quantos dias na semana? Meu irmão, o psíquico ele não vai ter paz. O psíquico, a pessoa que anda pela carne, a pessoa que anda pelo senso, a pessoa que não é guiada pelo Espírito Santo, ela vai morar em Sodoma e vai viver enfadado e vai viver com a sua alma aflita todos os dias. Aleluia! 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 Poucos dias depois houve uma guerra de Sodoma com os reis, e os reis venceram o rei de Sodoma, e quem foi levado preso, sequestrado, esta igreja conhece a Bíblia, quem foi levado preso, sequestrado, irmãos? Ló. Interessante, quando ele estava na casa de Abraão, ele nunca foi sequestrado, mas agora foi preso e ia morrer. Mas quem foi salvá-lo? Quem foi salvá-lo, igreja? Abraão. Glória a Deus. Porque quem ama, ama. Aleluia. O espiritual ama. Bendito seja o nome do Senhor para sempre. E meus amados irmãos, ele volta, mas ele volta para Sodoma. Ele não se arrepende. O psíquico, ele não se arrepende. Depois daquela guerra que ele foi preso, o que era que ele deveria ter feito? Me ajuda, igreja, a pregar. Vamos interpretar o texto e vamos receber as revelações de Deus. O que era que ele deveria ter feito quando Abraão o livrou? Se fosse você, o que era que você faria? Deixaria Sodoma e iria morar onde, meus irmãos? Na tenda de Abraão. Mas ele não volta, porque o psíquico é duro de coração. O psíquico, você pode mostrar bondade a ele, você pode fazer o que quiser com ele, você pode soltá-lo, você pode abraçá-lo, você pode beijá-lo, você pode fazer o que você quiser com o psíquico, ele não muda. Quando Abraão soltou, quando Abraão libertou, era para ele ter dito: bença meu pai Abraão. Era ou não era, irmãos amados? Me ajuda, eu quero voltar com o Senhor. Deus me livre de ficar em Sodoma. Mas ele não volta, porque o coração do psíquico é endurecido, o coração do sensual é endurecido. Ele não quis voltar de maneira nenhuma para a casa de Abraão, e ele insiste em ficar onde, igreja? Sodoma, por causa da sua sensualidade. Mas ali, irmãos amados, coitado, em Gênesis 19, eu vou ser muito rápido, glória a Deus. Em Gênesis capítulo 19, a palavra de Deus, ela tem uma revelação muito grande para nós. O que foi que aconteceu com ele? Ali, o psíquico, o homem carnal, o homem sensual, o futuro não é muito bom. Glória a Deus. No capítulo 19, versículo 9 do Gênesis, observe o que diz a palavra. Quando ele, 19:9 de Gênesis, os irmãos estão lembrados que ele tinha 2 genros. E quando os anjos foram tirá-lo de Sodoma, ele quis levar consigo os genros. Foi assim ou não foi? Foi ou não foi, igreja? Glória a Deus. E ele foi falar com os homens de Sodoma. Ele foi pedir aos homens de Sodoma. Ele foi falar com eles para abrigar os anjos. Estão lembrados que ele foi falar com os homens de Sodoma para abrigar os anjos? Foi ou não foi? Agora veja o 9. O que foi que os homens de Sodoma disseram para Ló? Eles, porém, disseram: sai daí. Disseram mais: como estrangeiro, este indivíduo veio habitar aqui e agora quer ser juiz de tudo? Repita comigo. E eles disseram:
sai daí. Disseram mais: como estrangeiro, este indivíduo veio habitar aqui. Irmãos, ele foi dar uma de profeta, foi dar uma de doutrinador para os homens de Sodoma, e os homens de Sodoma não o consideraram como nada. Perdeu o respeito, perdeu o peso espiritual, perdeu o peso profético. Quando ele foi dar doutrina aos homens de Sodoma, repreendendo os homens de Sodoma, porque os homens de Sodoma queriam abusar dos anjos. Vocês lembram dessa passagem bíblica? Os homens de Sodoma queriam abusar dos anjos. Ele foi dar uma de profeta e de doutrinador. Meus irmãos, não faça isso não, isso é pecado. Deixa eu abrigar esses homens. Olhe, deixa eu colocá-los dentro da minha casa. Não faça isso não. Os homens de Sodoma olharam para ele e disseram: sai daí. Tu tem autoridade para doutrinar a gente nada, rapaz. E chamou ele de quê, irmãos? Vocês ouviram a leitura? Chamou de quê? Indivíduo. Irmão, o sensual, ele perde a força profética. O sensual, ele perde a autoridade profética. Quando Ló foi doutrinar os homens de Sodoma, eles disseram: me sai daí. Fazer como um crente desmantelado. Eu conheci um crente desmantelado no começo da minha fé, a vida toda torta. Quando foi um dia, ele foi pregar na congregação, não vou dizer o nome da congregação, porque tem gente lá escutando, glória a Deus. O programa daqui é muito ouvido. Aí, meus amados irmãos, ele foi dizer: olhe para mim, olhe para mim. E a igreja sabia que ele não tinha autoridade para dizer isso. Uma velha desaforada, os outros crentes calmos ficaram olhando para ele. Uma velha desaforada pegou o tamborete, a congregaçãozinha de tamborete, pegou o tamborete, virou para a rua e disse: mas é nada. Glória a Jesus. Perdeu a autoridade. O homem psíquico, ele não tem autoridade para doutrinar. O homem psíquico não tem autoridade para pregar a palavra. Veja que quando Ló foi pregar para o povo de Sodoma, eles disseram o que, a igreja? Eu queria que você gravasse essa palavra. O que eles disseram? E chamaram-no de indivíduo. Perdeu o dom de profecia. Perdeu a autoridade profética, perdeu a autoridade de homem de Deus, perde a autoridade de mulher de Deus. Mas você que é espiritual, quando você abrir a boca, o povo vai lhe ouvir. Quando você abrir a boca, o povo vai lhe obedecer. Quando você abrir a boca, Deus fala através de você. Aleluia. Quando Abraão falava, todo mundo... Quando Abraão falava, todo mundo... Você está lembrado quando Abraão foi falar para comprar a cova de Macpela? Está lembrado? Foi falar com os heteus para comprar. Os heteus olharam para Abraão, se curvaram. Olha a diferença de Ló. Os heteus que não eram crentes se abaixaram e disseram: meu Senhor, o Senhor é um príncipe de Deus no meio de nós. Eita! Quando Abraão falava, o povo dizia: é príncipe de Deus. E quando Ló falava, o povo dizia o quê? Eita, glória a Deus. Se eu fosse você, eu dava um glória para este Jesus tremendo da sua santa palavra. Eu quero saber quem é da casa de Abraão. Levante a mão quem é da casa de Abraão e dê um glória para Deus. Vale a pena ser da casa de Abraão. Amém. Primeira coisa que ele perdeu foi a autoridade espiritual. Perdeu a autoridade espiritual, pastores. Perdeu a autoridade profética. Quando ia doutrinar, os camaradas diziam: sai daí, rapaz. A gente te conhece. A gente sabe o que foi que tu fez. É verdade ou não é, igreja amada? É verdade ou não é, igreja? Glória a Deus. O psíquico, irmão, o natural, o homem, aliás, o homem psíquico, o homem carnal, o homem sensual, ele, pelas suas ações, ele perde a autoridade espiritual e profética. Ele perde os bens.
Versículo 16, capítulo 19, versículo 16. Ele, porém, demorava-se, e aqueles homens lhe pegaram pela mão, e pela mão de sua mulher, e pela mão de suas duas filhas, sendo-lhe o Senhor o que, irmãos? Irmãos amados, os anjos pegaram-nos pelas... Quem sai pegado nas duas mãos com a mão de alguém, o que é que leva? O que é que leva? Me ajude. Ló perdeu tudo. Perdeu tudo. Perdeu o gado, perdeu as ovelhas, perdeu tudo. Perdeu o dinheiro e os anjos saíram pegados em suas mãos. Isso significa dizer que ele não levou nem um saco. Não levou nem uma mochila plástica, se é que existia mochila plástica naquele tempo. Não levou nada. Irmão, o sensual, ele pensa que ganha. O psíquico, ele pensa que tem vantagem, mas não tem, igreja. Perde tudo. Perde tudo. A Bíblia diz: os que são da fé são filhos de quem, meus irmãos? De Abraão. Mas ele não era, ele teve toda a oportunidade de ser um filho de Abraão, mas jogou fora a oportunidade de ser um filho de Abraão, e agora saiu de Sodoma com as mãos vazias. Ele perdeu a esposa. Versículo 26, vocês conhecem, eu quero me apressar. Versículo 26, e a mulher de Ló olhou para trás e ficou convertida numa estátua de quê, irmãos? De sal. Até a Lolita ele perdeu. Perdeu a autoridade espiritual, perdeu os bens, e agora perdeu quem? A esposa. Como era o nome dela? Por favor, não vá procurar no cartório, que você não vai achar. Glória a Deus. Isso era meu pastor que já morreu, que dizia isso. Perdeu a autoridade espiritual, perdeu os bens, perdeu a esposa, perdeu o que mais, irmãos? Vamos ver no versículo 31, olha a tragédia, glória a Deus. Então a primogênita disse a menor: nosso pai já é velho, e não há homem na terra que entre a nós, segundo o costume de toda a terra. Vem, demos de beber vinho a nosso pai, e deitemo-nos com ele, para que em vida conservemos a descendência de nosso pai. Perdeu as filhas, perdeu a família. Perdeu a esposa, transformada numa estátua de sal, e perdeu as filhas, que se tornaram incestuosas, se tornaram promíscuas. Olha, irmão, vale a pena ser uma pessoa sensual? Vale a pena, irmão, não andar pelo espírito? Vale a pena andar pelos olhos? Vale a pena andar pelo que se sente, pelo que se pega, pelo que se vê? Irmão, não vale a pena. Perdeu a autoridade espiritual, perdeu os bens, perdeu a mulher, agora perdeu a família, perdeu as filhas. Glória a Deus. E o fim dele, irmãos, versículo 30, glória a Deus. Subiu Ló de Zoar e habitou no monte com suas duas filhas com ele, porque temia habitar em Zoar, e habitou numa caverna. Irmão, não vale a pena ser sensual. Não vale a pena andar pelo que se vê, pela cabeça, pela mente, pela psique. Não, vale a pena andar pela Bíblia, vale a pena andar pela palavra, vale a pena andar pela fé, vale a pena andar na direção do Espírito Santo de Deus. Perdeu tudo. Perdeu tudo. Agora vamos ver, irmão, o homem espiritual, o homem pneumáticos. Pneumáticos é o homem do Espírito, é o homem que anda dirigido pelo Espírito. Glória a Deus. Nosso pai Abraão, ele não era psíquico, ele era pneumático. Ele era um homem do Espírito, ele andava guiado pelo Espírito, ele não andava guiado pelo que via, ele não andava guiado pelo que sentia, ele não andava guiado pelos seus próprios pensamentos, mas ele andava na direção do pneuma, do Espírito Santo de Deus. Depois que Ló foi embora, olha agora o mistério, já vou terminar daqui a pouco. Depois que Ló foi embora, aleluia, os irmãos sabem que Deus não falou com Abraão durante todo esse tempo. Glória a Deus. Mas, irmão, vamos voltar para Gênesis 13, versículo 14. Gênesis 13, versículo 14. Glória a Deus.
Gênesis 13, 14. E disse o Senhor a Abrão, depois que Ló se apartou dele. Irmãos, eu acho que Abrão estava com o coração... Vamos estudar o texto e vamos, pela lógica, como era que estava o coração de Abrão? Me ajude. Me ajude. Um menino que ele criou de criança, órfão, cuidou como se fosse filho. Glória a Deus. E agora Ló vai embora, Abraão fica com o coração ferido, Abraão fica com o coração dolorido, Abraão fica triste, abatido, mas é na hora da nossa tristeza que Jeová desce na terra e brada ao nosso coração. Aleluia, aleluia, aleluia. Os mais belos hinos e poesias. Prepare-se para escrever hinos e poesias. Prepare-se para receber revelação do céu. Prepara-te para um novo tempo na tua vida. Aleluia. 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 Eu quero ver os da casa de Abraão. Onde estão os da casa de Abraão? Levante a sua voz e dê glória a Deus, porque você não é psíquico, você é pneumático. Você é dominado pelo Espírito Santo de Deus. Depois que Ló se apartou dele, o Senhor apareceu a Abraão e disse: levanta agora os teus olhos. Ló levantou os olhos, Abraão também. Só que Ló levantou os olhos psíquicos e Abraão levantou os olhos pneumáticos espirituais. Olha a diferença da visão. Olha a diferença do estado de alma. Olha a diferença do estado de espírito. Abraão levantou os olhos. Louvado seja o nome do Senhor para sempre. Aleluia. Glória a Deus. E Deus disse: Abraão, levanta os teus olhos e olha, aleluia, e olha desde o lugar onde estás, para o lado do norte, para o lado do sul, para o lado do oriente, para o lado do ocidente, para o lado do norte, para o lado do sul, para o lado do oriente, para o lado do ocidente. Abraão, o que eu tenho para ti, Abraão, é grande. Oh, aleluia. Oh, como é bom andar na guia do Espírito Santo. Como é bom andar na direção do Espírito Santo. Como é bom ser dirigido pelo Espírito de Deus. Aleluia. Porque toda esta terra que vês, te hei de dar a ti e a tua descendência para sempre. E farei a tua descendência como pó da terra, de maneira que, se alguém puder contar o pó da terra, Abraão, a descendência de Ló acabou-se. Mas a tua descendência vai ser como o pó da terra. Os homens espirituais, as mulheres espirituais, eles morrem, mas a descendência deles, a descendência espiritual, fica crescendo, 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 crescendo. Se eu fosse você, eu daria glória a Deus, crescendo, crescendo. Abraão, a tua descendência, olha para o norte, olha para o sul, olha para o oriente, olha para o ocidente, que eu vou entregar essa terra à tua descendência, e ela vai crescer como pó da terra. Seja Deus louvado, aleluia. Eu já estou sentindo a presença do Espírito Santo de Deus aqui neste lugar. E aguarda que já vem mais revelação de Deus. Versículo 17, eita coisa boa, aleluia. Abraão, tu já estás velho, Abraão. Tu já tens 70
70, quase 80 nessa época, aleluia, já tinha quase 80 anos nessa época, glória a Deus. Quando ele foi chamado tinha 75 e agora ele já estava com 80 ou mais. Abraão, eu vou fazer um mistério na tua vida, Abraão, porque eu faço um mistério na vida dos espirituais. O que é, Jeová, que o Senhor vai fazer comigo? Abraão, levanta-te, 17, levanta-te e percorre esta terra, no seu comprimento, na sua largura, porque eu te darei. Jeová, eu não entendi, eu mandei você percorrer. Você vai receber um renovo, que você vai andar essa terra todinha, Abraão. Você vai andar para o norte, você vai andar para o sul, você vai andar para o leste, você vai andar para o leste. Levanta, Abraão, porque eu te renovo, eu te renovo, eu te renovo, e tu vais andar na terra. Aleluia. Aleluia. Deus está falando nesta noite que vai renovar tuas forças. Deus está falando nesta noite que o espiritual ele vai percorrer, ele vai percorrer, ele vai percorrer, ele vai andar na terra, ele vai conquistar a terra, porque o espiritual tem o renovo, tem o renovo, tem o renovo, tem o renovo. Levanta-te, Abraão, levanta, Abraão, levanta. Porque grande é o mistério meu na tua vida. Porque grande é a obra que eu tenho contigo, Abraão. Tu vais percorrer esta terra. Tu vais percorrer para o norte. Tu vais percorrer para o sul. Tu vais percorrer para o leste. E tu vais percorrer para o oeste. E parece que eu estou vendo o velho Abraão com a túnica voando, a poeira tapando, e Abraão correndo a terra. O que foi que houve com o velho? Foi renovo de Deus. O que foi que houve com o velho? Foi renovo de Deus. O que foi que houve com o velho? Foi renovo de Deus. O velho está percorrendo, o velho está correndo, o velho está indo para o norte, o velho está indo para o sul, o velho está indo para o leste, e o velho está indo para o oeste. E quem crê, dê glória a Deus nesta noite. Dê glória a Deus mais forte nesta noite. Bendito seja, louvado seja o nome de Jesus Cristo, para sempre e eternamente.